Provérbios 1, de 1 a 7. A minha versão aqui é NAA, tá? Nova Almeida Atualizada, mas tem pouquíssimas diferenças da RA, que acho que é da maioria, tá bom? Algumas palavrinhas diferentes só. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Muito bem, o que nós lemos aqui nesses 7 versos, como eu disse, é uma introdução, é um prólogo aí do que virá pela frente. Provérbios é um livro que os versículos ali são praticamente muito independentes uns dos outros, né? Às vezes tem ali uma sequência de 6, 7 versículos que vão falar sobre o mesmo tema, mas geralmente você vai encontrar ali provérbios bem distintos, de temas diferentes, porque são postulados de sabedoria mesmo, sabedoria bíblica, para que o povo da aliança, o povo de Deus, pudesse caminhar debaixo dessa sabedoria. Mas olha só, nesse prólogo aqui, nessa introdução, nós já vemos 2 palavras-chave que vão nortear assim, a nossa leitura desse livro. E eu espero que nós possamos hoje entender essas 2 palavras-chave, para que vocês, quando lerem provérbios, quando estudarem sobre provérbios, possam ter isso bem em mente e possam aproveitar melhor a leitura desse livro. As 2 palavras-chave são sabedoria e temor do Senhor. Essas são as 2 palavras-chave. Então você tem que guardar hoje, nessa noite, essas 2 palavras. Tem que sair daqui sabendo o que significa a sabedoria à luz de provérbios, a sabedoria bíblica, e o que significa o temor do Senhor. Se você souber disso, isso vai te dar clareza para entender sobre o que falam os provérbios na sequência. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos ver sobre a sabedoria. Esse texto aqui começa dizendo: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Creio que muitos aqui conhecem a história de Salomão, não é? Filho do rei Davi, um maior rei que Israel já teve. Salomão, então, nasceu ali do relacionamento de Davi com Betseba, né? Que foi a mulher que Davi cometeu adultério lá antes. O filho que era para nascer do adultério acabou falecendo, mas depois veio Salomão. E Salomão veio a ser o sucessor de Davi, mesmo não sendo o primogênito, né? Ele não era o filho primogênito de Salomão, de Davi, mas ele acabou sendo o sucessor de Davi no trono, porque assim é que Deus quis que desse continuidade a essa linhagem. Pois bem, Salomão teve um episódio na vida dele que mudou a sua história, e que eu creio que nenhum de nós terá, ou só se Deus quiser, algo muito específico, mas é muito difícil que Deus faça isso nos dias de hoje. Deus apareceu para Salomão, vamos dizer assim, como se fosse uma espécie igual o gênio da lâmpada aparece, sabe? E Deus deu um privilégio para Salomão: Salomão, você pode pedir o que você quiser, qualquer coisa que eu vou te dar. É como se fosse o gênio da lâmpada mesmo, né? Mas se você for ver na Bíblia, Deus só fez isso com Salomão, não fez com mais ninguém. Então eu creio que não é você que vai ser a próxima exceção também, né? Então não se anima muito não, que eu acho que Deus não vai fazer isso como você, tá? De te aparecer dessa forma. Mas ele fez com Salomão. E Salomão então responde a Deus dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Então Deus diz para Salomão: Salomão, já que você não pediu riqueza, não pediu poder, mas você pediu sabedoria, então eu vou te dar sabedoria. Então Salomão, naquele momento, foi revestido de uma forma sobrenatural por Deus, com sabedoria, e ele ficou conhecido então como o homem mais sábio que passou pelo planeta Terra, né? Ao ponto de pessoas virem para Jerusalém para conversar com Salomão, para ouvir dele, né?
as suas palavras de sabedoria. Ele era extremamente admirado pela sua sabedoria. E esse acontecimento aí na vida de Salomão estava nos planos de Deus. Por isso que eu disse que Deus não fez isso para mimar Salomão, não, porque estava nos planos dele, porque Salomão veio a ser o que a gente chama de um tipo de Cristo. Ele veio tipificar a Cristo em quê? Na sabedoria. Ele veio a ser um protótipo assim do que seria Cristo em sua plena sabedoria. Ele veio apontar para Cristo na sabedoria que vem de Cristo, né? Então, Salomão ele personificou uma sabedoria que não é humana, que ela é sobre-humana, que ela está acima de todo homem, ou seja, apontando para aquele que tem essa sabedoria, que é o próprio Cristo. Essa palavra sabedoria, eu disse que é uma palavra-chave aqui, e realmente ela porque ela aparece 41 vezes no livro inteiro de Provérbios. Então é uma palavra muito importante. Inclusive essa sabedoria, ela é ali no primeiro capítulo, já no versículo 20 e sequentes, ela é caracterizada em uma pessoa. Se você for ver lá Provérbios 1:20, você vai ver lá que está escrito: e a sabedoria grita pelas ruas. Poxa, mas sabedoria não é um ser, né? Sabedoria é o conhecimento, é algo imaterial. Mas ali a sabedoria está personificada. Por quê? Justamente porque ela está apontando para aquele que detém toda a sabedoria, para aquele que é a fonte de toda a sabedoria, que é Jesus Cristo, e que Salomão tipifica, ele apenas aponta, ele é um protótipo aqui, né, para apontar para aquele que é a fonte de toda a sabedoria. Mas para você entender melhor o que é sabedoria, o que essa palavra significa, eu quero fazer uma pequena dinâmica com você aqui, e eu já aviso, não se preocupe, o que eu vou fazer aqui não é uma hipnose, tá? Fica tranquilo, tá? Pode ficar de boa, que eu não vou hipnotizar vocês, mas eu quero que vocês fechem os olhos agora. Fechem os olhos para vocês entenderem melhor o que eu vou falar. Imagina que você está num lugar muito escuro. Tem gente de olho aberto, minha esposa está de olho aberto. Ela está cuidando do meu filho. Imagina que você está num lugar muito escuro. Você está andando por um lugar muito escuro. É um gramado, você consegue identificar que é uma grama. Então, é um lugar muito escuro que você não consegue ver um palmo na sua frente, mas você está andando. De repente, você pisa num banhado, assim, que vai até o seu joelho a água, assim, sabe? Pensa que você está lá no Manaim, você pisa naqueles banhados lá, daquele, né, lá de baixo lá. Aí você consegue sair daquele banhado e volta para a grama. Você continua andando nesse lugar extremamente escuro, você não consegue ver nada. De repente você anda mais um pouco e você tropeça numa raiz de árvore. E você cai um capote assim, e você cai num lamaçal, de cara. Você se suja todo assim, numa lama. E você ali consegue sair, levanta, sai daquela lama, continua andando pelo gramado. E de repente você, andando mais um pouco, você chuta alguma coisa, você não consegue ver, mas você apalpa no chão, assim, você pega e você percebe que é uma lanterna. Aí você diz, me salvei. Você liga a lanterna, você olha assim para frente e você está a 2 passos de um abismo. 2 passos. Se você desse 2 passos a mais, você caía nesse abismo. Mas porque você está com a lanterna, você consegue enxergar. E você vê que à sua direita, a uns 5 metros à sua direita, tem uma passarela assim, levando daquele lugar até o outro lado do abismo. Uma passarela que só cabe uma pessoa. Então você se dirige àquela passarela, atravessa em segurança e vai e segue o seu caminho. Pode abrir seus olhos, ou você não ficou hipnotizado. Era só para você entender. Por que eu te convidei a imaginar isso? Sabedoria é a capacidade de enxergar coisas que naturalmente não se veem, de modo que influencie a nossa vida, de que influencie a sua vida. Quando nós conseguimos obter sabedoria, como nós encontramos uma lanterna que nos livra de cair em pântanos, em banhados, em lamaçais, e que nos livra de mais para frente ainda cair num abismo, né, muito maior. Se você na sua imaginação tivesse a lanterna antes, no começo do que eu te falei, você não ia cair no banhado, certo?
Você não ia tropeçar na raiz de árvore e cair no lamaçal. Mas você foi livre de cair no abismo, porque você pegou a lanterna e conseguiu enxergar antes de cair lá. Isso é sabedoria. Quando nós conseguimos enxergar coisas que naturalmente nós não conseguiríamos ver, porque nós somos cegos por natureza. Isso você sabe, né? Nós somos cegos por natureza pelo pecado. O pecado nos cega totalmente, a gente não consegue ver um palmo na nossa frente. Mas quando a gente ganha a sabedoria que vem do alto, a gente ganha essa lanterna que nos ajuda a enxergar as coisas de uma maneira melhor. A sabedoria que Salomão aponta aqui, ela é, como eu já disse, personificada em Cristo, mas ela aponta para essa sabedoria que ela é muito mais que uma lanterna. A lanterna é para nós, mas Cristo vê as coisas plenamente como a luz do dia. Não há nada oculto a Ele. A sabedoria dEle, a sabedoria dos céus, a sabedoria de Deus, a sabedoria personificada em Cristo faz com que Ele consiga enxergar os mínimos detalhes de todas as coisas. Nada é oculto a Ele. É como se Ele estivesse em pleno dia e com um olhar microscópico que Ele consegue enxergar cada detalhe. Ele conhece absolutamente tudo. Não há nada que é encoberto ao nosso Deus, não há nada que é encoberto ao nosso Jesus Cristo. E nós podemos ter porção dessa sabedoria quando nós aproximamos dele. A sabedoria bíblica, portanto, que vai ser o tema aqui desse livro de Provérbios, é como se aquele que conhece todas as coisas, Cristo, que nada é oculto aos seus olhos, nos desse uma lanterna que é suficiente para que a gente consiga enxergar esses pântanos, esses lamaçais, esses lugares de tropeços, para que a gente consiga chegar são e salvo no fim da nossa jornada, sem cair ainda no abismo, mas encontrar a ponte que nos leva para a eternidade, né? Essa é a sabedoria bíblica, para que a gente consiga andar por essa vida com menos percalços possíveis. Então, você vai encontrar aqui no livro de Provérbios temas dos mais diversos do nosso dia a dia. Só para você ter uma ideia aqui, eu fiz um levantamento rápido de alguns temas. Por exemplo, Provérbios fala de casamento, de adultério, de vícios, de ira, de contentamento, de disciplina, de correção, né? Coragem, de dinheiro, fala bastante de dinheiro, fala de angústias emocionais, fala de inveja, fala de amizade, fala de ter cuidado com o que se fala da doença, da saúde, fala do nosso relacionamento com as autoridades, fala do nosso relacionamento com o próximo, de ter misericórdia com o próximo, fala de humildade, fala da velhice, fala de relacionamentos entre pais e filhos, fala de conflitos, fala de verdade versus mentira, fala de trabalho, ou seja, coisas do nosso dia a dia, coisas que estão presentes na segunda-feira até a sexta, todos os dias da sua vida você se encontra em situações dessa e precisa de algo que te aponte uma direção para que você não venha cair nos pântanos, para que você não venha dar de cara na lama, para que você não venha tropeçar nas raízes e cair, se machucar e se ferir e ferir outros também. Então, esse é o livro de Provérbios, é a sabedoria bíblica que nos dá luz a temas tão importantes no nosso dia a dia, para que a gente não venha tropeçar. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei no que você tem tropeçado. Quem sabe você tropeçou essa semana, você está aí ferido, machucado por causa de um tropeço que você deu, porque você não conseguiu enxergar uma raiz de árvore que estava na sua frente. Você caiu, você se machucou, você está ferido. A sabedoria bíblica te dá oportunidade de, quando você se levantar agora, tendo ela em mãos, você enxergar melhor o teu caminho, para que você não venha repetir o mesmo erro novamente, não venha cair de novo, não venha se ferir de novo, não venha se sujar novamente. Então, já que a proposta aqui, né, que foi me passada é introduzir o livro de Provérbios, eu digo que é muito importante, leia mesmo,
Leia e preste atenção nos temas assim mais cotidianos para que você venha a ser iluminado por essa grande sabedoria que vê todas as coisas e você possa não mais cair, não mais tropeçar. Será que você está precisando dessa lanterna para você também? Será que você tem procurado às vezes caminhar achando que sabe e desprezando a sabedoria bíblica, e você tem às vezes escolhido decepções, frustrações, feridas na sua vida? Então hoje você está aprendendo aqui que Deus te deu oportunidade de, como filho dele, ter uma luz para o seu caminho. Olha só que bênção, gente. Isso aqui é pedra preciosa para nós, que somos filhos de Deus. Deus nos dá a oportunidade de olhar melhor o nosso caminho, de ter clareza sobre as coisas que se apresentam para nós no nosso dia a dia, para que a gente venha a ser livre de tropeços, livre de feridas, livre de cair em erros que nós cometeríamos se não enxergássemos tão bem. Mas a segunda palavra-chave é o temor do Senhor. E aí o verso 7, ele vai fechar essa introdução dizendo: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Essa expressão temor do Senhor, ou expressões correlatas como temer o Senhor, ela também aparece muitas vezes aqui no livro de Provérbios, 21 vezes. E eu trouxe aqui duas definições, porque eu creio que é um pouco difícil. Eu pelo menos tenho dificuldade de expressar assim com qualidade o que significa realmente o temor do Senhor. O que é temer o Senhor? Eu trouxe duas definições e eu vou trabalhar em cima delas aqui. A primeira delas é uma reverência amorosa a Deus que inclui a submissão ao seu senhorio e mandamentos. Guarda aí, reverência amorosa a Deus, que me faz submeter-me a Ele, ao seu senhorio e aos seus mandamentos. A segunda definição diz assim, que o temor do Senhor é um coração consciente do verdadeiro Deus que afeta as minhas atitudes e emoções. Ou seja, temer a Deus é conhecê-lo em sua santidade, e o que resulta em mim é humildade, afastamento do pecado, obediência e esperança. Bom, eu creio que essas definições elas se complementam uma à outra para a gente entender o que é o temor do Senhor e por que ele é tão importante. Primeiro, eu só temo a Deus se eu realmente conheço a Ele. Então é uma coisa que a maioria das pessoas não terá. Só os filhos, só o povo de Deus é que pode ter o temor do Senhor. Porque para tê-lo eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecer a santidade de Deus. Eu preciso conhecer realmente quem Ele é. E conhecer realmente a santidade de Deus não é saber sobre, não é ler um livro de teologia sistemática. Não. Conhecer a santidade de Deus é ter uma experiência com a sua santidade. É realmente sentir efeitos dessa santidade em minha vida. De modo que eu tomo consciência dessa santidade, confronto com o meu pecado e eu realmente reverencio esse que está acima de mim, me submetendo a Ele agora, humildemente, obedecendo a Ele, né? Tendo essa reverência amorosa, como diz uma das definições aqui. Então, você e eu temos uma oportunidade também, que nem todos têm, de temer o Senhor, porque nós somos do seu povo. Eu trouxe aqui, quem sabe, uma comparação para que a gente possa entender essa questão do temor também. Imagina um bandido diante de um juiz, né? Naquele ambiente de tribunal, de audiência, o bandido não vai chegar de qualquer forma diante do juiz. Ele não vai chegar xingando o juiz, ele não vai quebrar os protocolos daquele momento, ele vai ser bem orientado pelo seu advogado, porque ele teme, se ele falar algo ali que ofenda o juiz pode acusá-lo ali ou julgá-lo por desacato, enfim, né? Mas longe do juiz ele faz o que ele quiser.
Ele pode xingar a mãe, xingar o juiz, xingar tudo, né? Ter qualquer atitude que ele não vai ser punido, mas na frente ele teme, porque ele sabe que aquela figura ela tem uma autoridade ali sobre ele, e que se ele vacilar, ele se dá mal. Nós também temos uma figura de autoridade muito maior do que qualquer juiz de direito, que é o nosso Senhor. E diante dessa figura de autoridade também nós tememos pela sua santidade, e por isso nós nos comportamos de forma reverente diante dele. E diferente do bandido, que uma hora está na frente do juiz e outra hora ele está longe, e quando ele está longe ele pode xingar o que ele quiser, a nossa figura de autoridade nunca se afasta de nós. Você consegue se afastar de Deus em algum momento da sua vida? Para onde quer que você vá? Não, nenhum de nós consegue. Então nós a todo momento precisamos nos comportar de forma reverente, temendo essa figura de autoridade, essa figura santa que é o nosso Deus. Pois bem, esse é o temor. Temer a Deus é isso. Mas o que Salomão nos fala aqui, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, sabedoria você já viu o que é, já explicamos aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou do saber. O que é esse princípio? O princípio aqui não quer dizer começo, mas ele se refere à essência, à parte principal. Se você quer andar em sabedoria, o que o texto está falando aqui, que você precisa necessariamente, é um pré-requisito básico, temer o Senhor. Por isso que eu disse que é um privilégio nós termos essa lanterna da sabedoria que ilumina o nosso caminho. Sabe por quê? Porque só quem teme o Senhor é que tem. Só quem consegue temer o Senhor de verdade, conhecendo-o em sua santidade, é que pode ter essa sabedoria que vem dele para livrar de tropeços, livrar de lamaçais, livrar de pântanos. Não há como ter a sabedoria que faz nos enxergar coisas, que influencia diretamente no modo como vivemos, sem que primeiramente eu tema ao Senhor. O que eu quero dizer para você aqui, que é muito importante, se você realmente percebe que precisa dessa sabedoria, porque você tem às vezes tropeçado muito, você tem se ferido muito, você tem se sujado muito nesses lamaçais aí, antes de tudo, a parte principal que o texto está falando aqui é que você precisa temer o Senhor, senão você não terá essa sabedoria. Isso é muito importante. Quem não teme o Senhor pode até receber ensinamentos, mas não vai conseguir aplicá-los em sua vida. Por isso que tem muita gente que é crente velho de igreja e que continua caindo nos mesmos erros. Por isso que tem muita gente que tem ministérios, que tem uma longa caminhada de fé, mas de repente cai em poços de lama profundos, porque faltou o quê? Temor do Senhor. Não teme mais a Deus, perdeu a consciência da santidade do Senhor, e não percebe mais na frente de quem ele está, diante de quem ele está. Então ele vai receber ensinamentos, ele vai continuar vindo na igreja, ele vai continuar ouvindo da palavra. Se você perguntar, fizer um questionário para ele assim, poxa, o cara é o teólogo até. Mas você vai ver a vida do indivíduo, é uma vida toda estrupiada, toda machucada, cheia de feridas, suja, porque perdeu o temor do Senhor em primeiro lugar, e aí não consegue mais olhar, ter essa lanterna que ilumina o caminho para se livrar desses tropeços e desses lamaçais. Eu quero perguntar para você então, diante disso, será que você realmente teme o Senhor? Você conseguiu entender o que é esse temor?
Será que isso faz parte da sua vida em primeiro lugar? Antes de buscar sabedoria, antes de querer andar, antes de querer caminhar, será que você já percebeu a importância e o que significa isso para a sua vida? Temer o Senhor. Hoje é um dia, quem sabe, que Ele está te convidando a olhar de novo para Ele, olhar para a sua santidade, olhar para quem Ele é, para que isso gere em você essa reverência amorosa de saber na presença de quem você está vivendo. E assim poder se submeter ao seu senhorio, obedecer aos seus mandamentos e receber essas instruções da sabedoria bíblica que vão te guiar a uma vida com menos percalços, com menos feridas, com menos queda. Sabe, gente, eu nem estou falando de salvação aqui, porque Deus é tão misericordioso e a gente sabe que Ele salva pela graça, não é? Pela graça que nós somos salvos, não tem nada a ver com o que a gente faz. Então não estou falando sobre salvação. Mas infelizmente tem gente que não consegue viver uma vida plena porque falta temor e não consegue ter sabedoria. Às vezes vai chegar pela graça, pela misericórdia, vai chegar na salvação no final lá. Deus vai cumprir a sua aliança, porque Ele não quebra a aliança, Ele não quebra o seu pacto. Mas Ele vai olhar para trás e vai ver, nossa, que vida dura que eu tive, que vida pesada que eu tive, olha as feridas que eu carreguei. E a vida poderia ser bem melhor. O que eu quero dizer para você é que a sua vida pode ser bem melhor do que é. Você pode ter muito menos tropeços do que você tem, se você se atentar para essas palavras. Você pode viver a vida plena que Jesus tem para te dar, se você prestar atenção nessas palavras, se você temer o Senhor, se você buscar então, depois de temê-lo, essa sabedoria que ilumina o seu caminho e te livra dos tropeços. O que você precisa hoje é a minha pergunta aqui. Será que você já teme o Senhor? Se a sua resposta for sim, muito bem, continua assim. Não perca esse temor, porque a gente pode perder esse temor. Quando a gente pode enfraquecer esse temor no nosso coração, sabe? Relativizando coisas, relativizando o pecado e brincando com ele, né? Porque se a gente for parar para pensar, quando a gente peca, é porque a gente não temeu a Deus naquele momento, não é? Pensa na essência do pecado. Se você é tentado, né, em algo e você caiu, por que você caiu? Porque você não temeu a Deus. Porque se você temesse a Deus de verdade naquele momento, você não faria, porque você sabe que está diante da santidade dele. Então, será que é isso que está faltando? Você precisa recuperar esse temor, você precisa andar nesse temor de uma forma mais decidida. Hoje é um momento para você rever isso na sua vida. Bom, se isso já está indo bem, continua, vigia para que isso não defina a sua vida. Mas você pode então, a partir desse temor, buscar, não só em Provérbios, mas em toda a palavra, essa sabedoria que vai te livrar dos tropeços. Amém?